Talvez uma das animações que eu mais tenha assistido na minha vida, principalmente na época que eu era criança, Lilo e Stitch agora retorna com a sua versão live action. E assim como nos outros lançamentos da Disney para live action, né, de suas animações, a gente vai levantar aquela famosa questão. Será que vale a pena, será que faz sentido a gente relançar mais uma vez essa história numa nova forma de contar ela? Lilo e Stitch vai contar a história de um alienígena que é um experimento científico no seu planeta que vai ser exilado por conta da sua periculosidade, até que ele vai ser exilado para o planeta Terra. Lá ele vai conhecer a Lilo, uma órfã de apenas 6 anos de idade, que tem muita dificuldade de fazer novas amizades e de se comportar na escola, e dali eles vão criar uma conexão entre os dois que vai ser icônica e vai durar para sempre aí para a história do cinema. Sendo bem sincero, eu sou muito resistente a esses live actions que a Disney vem lançando. Ali eu acho que o único que realmente eu tive interesse, que eu achei muito interessante, que eu gostei, foi o Mowgli. Porém, filmes como Branca de Neve, por exemplo, eles são obras do seu tempo. É uma animação dos anos 40, é uma animação do seu tempo, ou seja, ela vai ser datada socialmente. Tem muitas coisas que acontecem na história que não fazem mais sentido para hoje em dia, né, e ficam datadas mesmo. Então eu acho que não faz sentido você regravar e fazer algo live action para apenas você ter que mudar a história e trazer algo mais moderno para ela. Eu acho que não faz sentido você fazer isso, porque senão você perde toda a essência da história lá de trás. Ou seja, as pessoas vão crescer com uma outra história. Eu acho que realmente, na minha opinião, não faz sentido. Ainda mais quando o live action é bem pior do que a animação, como foi no caso do Branca de Neve. E assim como aconteceu com o Rei Leão, por exemplo, que ficou parecendo muito mais um documentário no Nat Geo do que uma animação que está ali disposta a te emocionar, uma história, né, que está disposta a te emocionar e trazer um tema que vai mudar a sua vida para sempre, como aconteceu com a animação de Rei Leão, quando foi lançada, mudou a minha vida, mudou a perspectiva de relação de pai e filho, mudou tudo para mim quando assisti. Mas ainda bem que com o live action de Lilo e Stitch foi um pouco diferente. Eu sinto que o live action ainda traz a essência da animação. E também o CGI do Stitch é tão bom, que ele ainda traz muito aquela fofura e aquela loucura toda que o personagem tem, que é tão cativante pra gente. Mas não só isso. A atriz que faz a Lilo também é o primeiro filme dela e ela é super fofa, vai super bem no filme. Eu acho que ela tem um futuro brilhante pela frente, inclusive ela é uma baita atriz legal, divertida. Então, essa parte do filme, a relação entre Lilo e Stitch, que é o principal do filme, tá bem mantida lá. Ela tá lá, a essência tá lá. É diferente do que aconteceu com Branca de Neve, que toda a essência da história foi perdida. E é como eu falei, a história é muito boa. A história de Lilo e Stitch é muito legal. E a história tá lá. Ela continua sendo boa, mas como eu falei, não tem nada de original, ela continua lá. O filme, mesmo sendo a história, a estrutura da história estando toda lá, acontecendo os mesmos acontecimentos, ele tem algumas mudanças, algumas liberdades que ele tomou que eu não concordo muito, que pro andamento do filme me atrapalhou um pouco. Como, por exemplo, a adição de vários personagens novos, como, por exemplo, da vizinha da Lilo e da Nani, que pra mim ali foi uma adição completamente nada a ver e que perde muita oportunidade de você trazer a maior conexão entre a Nani e entre a Lilo, né, de irmãs, e a Nani tendo que assumir esse papel de mãe com a Lilo. Você perde muito tempo de tela com essa vizinha e você perde o tempo da Nani brilhar ali como uma mãe que ela tem que ser, né? E todo esse desenvolvimento de personagem da irmã fica um pouco escanteado por conta disso, dessa adição de outros personagens. E assim você não cria uma relação tão forte entre Nani, Lilo e Stitch. E eu fico sentindo também no filme um negócio mais quente, sabe? Uma fotografia mais quente, uma edição um pouco mais ágil, uma edição que seja um pouco diferente, não tão novelesca que nem saiu nesse filme, que diferencie ele um pouco de coisas comuns, sabe? Uma animação tão boa quanto essa merecia uma coisa um pouco mais diferente. Mas como eu falei, a parte mais importante do filme ainda tá lá, e isso já é ótimo, já é um grande passo para esses live actions, né? Ainda continua sendo uma fofura ver o Lilo e a Stitch interagindo e criando essa amizade entre eles. E as cenas emocionam. Tinha uma criançada chorando no cinema, mães e pais chorando junto com as crianças, chorando, que foi muito legal de ver, e a sala completamente lotada. Mas assim, as cenas que emocionam são justamente as cenas que foram literalmente um copia e cola da versão da animação. Então, ou seja, tudo é meio que copiado e colado. As cenas que realmente importam, as cenas boas, é um copia e cola inacreditável.
Óbvio que é muito legal a nostalgia. Eu senti nostalgia o filme inteiro de lembrar as músicas do Elvis tocando, as músicas havaianas tocando, que inclusive eles trocaram ali as versões. Eu não gostei tanto das versões que tocaram no filme, mas do mesmo jeito. Deu muita nostalgia pra mim ver algumas cenas, a cena do Stitch colocando o dedo na vitrola e tocando Elvis, Elvis sendo um músico que eu gosto muito de ouvir no meu dia a dia, então deu muita nostalgia ver tudo isso. E também foi muito legal, a parte mais legal de ver o filme, na verdade, pra mim, foi ver a sala cheia de criança, de pais, também ali levando os seus filhos, algo que eu acho que vai ser muito importante para acender a chama nessas crianças de irem mais ao cinema, de quererem ir nas grandes telas. Mas você lembra daquela época que a Disney lançava filme original atrás de filme original, animação original atrás de animação original, como por exemplo Atlantis, que era um filme tão diferente e que me marcou tanto, Ilha do Tesouro, por exemplo, Planeta do Tesouro, desculpa, Procurando Nemo, Monstros S.A. e tantos outros aí que marcaram tanto uma geração como a minha. Eu não vejo mais essa originalidade da Disney, eu sinto falta disso, de ver toda hora uma história nova, um tema novo, um conceito novo sendo criado e, mais importante, uma mensagem nova para essas crianças se inspirarem, como eu me inspirei muito nesses filmes quando eu era criança, e eles foram me moldando conforme eu fui crescendo. Eu não sei dizer o quanto o filme, como por exemplo O Irmão Urso, passou várias vezes em casa, e como esse filme moldou a minha infância, como eu repetia as frases do filme toda hora. Rei Leão também, como eu já falei, esses filmes moldam a nossa infância, sabe? E eu sinto muita falta disso hoje em dia nos filmes da Disney. E é óbvio que pra mim foi uma delícia ver a sala de cinema lotada, né? Eu que sou um grande amante de você ir às salas de cinema, realmente ir lá, aceitar na poltrona, na frente daquela grande tela, é pra mim muito importante isso, ainda mais com a criançada lotando a sala. Isso é muito legal de ver. Mas eu ainda sinto falta do original, das novas histórias. Ainda mais quando a animação continua sendo muito melhor que o live action, como todas as versões que a Disney lançou até agora. Mas acho que pedir a sala lotada e originalidade é demais pros estúdios hoje em dia e pro cinema hoje em dia. Ou sou eu que tô sendo chato, eu não sei. Eu só sei que esse filme poderia ter sido muito pior, mas a essência tá lá. A essência tá lá, a história tá lá, e isso já é muito. Eu só sei que esse filme poderia ter sido muito pior, ter sido um desastre. Eles podiam ter mudado a história inteira, ter tirado a essência do filme, e eles não fizeram isso. Isso eles não fizeram. Eu continuo sentindo falta da originalidade? Continuo. Mas já me deixa muito feliz que pelo menos está lotando a sala de cinema com crianças, sabe? Essas crianças vão lá, vão acender aquela chaminha dentro delas e vão ver o tanto que é legal ir no cinema e às vezes dar uma largada no TikTok, sabe? Só isso já é o suficiente pra mim. Já me deixa muito feliz. Será que eu tô me contentando com pouco? Não sei. Mas eu fiquei bem feliz saindo da sala do cinema com aquele tanto de criança saindo gritando o nome do Stitch e falando que quer ir no cinema de novo.